Projeto Âncora tem 20 anos. A gente acha importante preparar essa criança para o que vem no século XXI, né? Que a gente não sabe direito o que vem aí pela frente. Então é muito mais importante aprender a aprender. Assim você desenvolve a autonomia da criança. Aqui na nossa escola não tem série, então se eu tenho o mesmo nível de autonomia que a outra pessoa, eu vou estudar junto com ela. Pode ser uma pessoa de 7 anos ou pode ser uma pessoa de 15. Então, se eu tenho o mesmo interesse que ela de projeto, a gente vai fazer um projeto junto. Gente, muito da hora. Assim como a gente não tem aula e não tem aquelas cadeiras enfileiradas, o professor na frente da lousa, a gente também tem um outro método de estudar mesmo, que é a metodologia por projeto. É todo o desenvolvimento e os nossos projetos eles surgem através de sonhos. Então, por exemplo, agora a gente está num projeto que é para o intercâmbio. Então, a gente está com um sonho, um objetivo, que é ir para Portugal, para Tamera, uma comunidade que tem lá. E a gente tem que estudar sustentabilidade, tem que estudar inglês, e agora a gente está arrecadando dinheiro para tentar ir. Cada pessoa tem um roteiro de estudo, e nesse roteiro de estudo tem o que você tem, as coisas que você tem que cumprir. E nessas coisas você vai estudando, pelo computador ou por alguma conversa com outra pessoa, e aí você tem a tutoria. E nessa tutoria você vê com o seu tutor o que você conseguiu cumprir. A gente tenta colocar as atividades curriculares dentro do roteiro, mas não que tem uma parte para história, tem uma parte para geografia. As coisas que a gente estuda dentro do projeto já entra em história, geografia, matemática. Mas a gente precisa entender o que a gente precisa estudar também, então é isso. Por exemplo, eu não gosto de matemática, mas eu sei que eu preciso estudar matemática, eu sei que eu preciso daquilo para alguma coisa. E eu vou estudar, sabe? Então, numa escola, eu era obrigada a estudar muita coisa que eu não gostava, eu não entendia nem o porquê. E aqui eu entendo por que eu preciso estudar, aquela necessidade que eu tenho disso. As crianças estão aqui um dia inteiro. Nesse dia inteiro, eles têm muitas atividades diferenciadas, cada um com atividades diferenciadas, oficinas, grupos de responsabilidades e o próprio roteiro de estudos. E eles organizam o dia deles, cada criança, a partir dos compromissos que eles têm. Então, eles têm uma tabela de atividades fixas, eles olham toda manhã essa tabela, colocam o que é atividade fixa. Exemplo, tem o circo toda terça-feira das 9h30 às 10h30. Hoje é terça, então esse horário eu já coloco minha oficina. Tem o skate, tem o kart, tem a oficina de cerâmica. E o restante dos horários eu consulto o meu roteiro de aprendizagem. Então, hoje eu preciso acabar essa pesquisa aqui da música em inglês, porque tem uma atividade do karaokê amanhã e eu ainda não ensaiei o suficiente. Eu tenho esse texto aqui para eu revisar, fazer a segunda versão de uma produção textual. Os grupos de responsabilidade, eles surgem das necessidades da escola e as crianças se inscrevem de acordo com o interesse delas e elas podem também ir mudando ao longo do tempo porque são experiências diferentes. Então, exemplo, hoje vou dar alguns exemplos de grupos de responsabilidade que a gente tem hoje. Grupo de responsabilidade da biblioteca é o que eu medio, grupo de responsabilidade dos computadores, do bullying. Todos os grupos pensam questões específicas, mas envolvendo todas as crianças. Elas pensam estratégias para cuidar daquilo na escola e não necessariamente elas fazem. Exemplo, o grupo da limpeza. Não é que o grupo da limpeza vai fazer a limpeza toda do âncora, mas pensar questões como manter a nossa escola sempre limpa, como é que a gente pode colaborar com a limpeza, o espaço que a gente encontra limpo, como é que a gente mantém. Nós temos apoio de um grupo de pessoas, cerca de 50, 60 apoiadores, entre pessoas físicas e jurídicas, que mensalmente contribuem. Então você consegue usar de alguns recursos, como por exemplo, o direcionamento do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Parte do imposto de renda dessas pessoas pode ser direcionado para as ONGs através do Fundo da Criança e do Adolescente. E nota fiscal paulista, a gente capta nota fiscal paulista também. E a gente está atrás, estamos atrás de
editais, concursos. Então a filosofia é mais essa mesmo, deixar a criança com poder, autônoma, de fato, e com capacidade de reflexão, que é muito importante, não aceitar tudo que informam como se fosse a mais pura verdade.